Histórias que, quanto mais você estuda, mais vazias elas parecem ficar, e ao mesmo tempo mais pesadas. O caso do Passo Dyatlov é uma dessas histórias. Se você nunca ouviu o nome, segura essa frase. Em fevereiro de 1959, 9 jovens montanhistas russos, experientes, preparados, com treinamento, partiram para uma travessia nos Montes Urais e nunca mais voltaram. O que você vai ver aqui é um passeio por cada peça desse quebra-cabeça. As fotos, os diários, as evidências e as lacunas. Mas aviso desde já. Eu vou privilegiar aquilo que arrepia, o que não tem explicação fácil. E vou confrontar isso com o que a ciência diz. Pronto? Vamos. Antes de qualquer teoria, vamos falar de pessoas. Igor Dyatlov tinha 23 anos. Era o líder, o nome que hoje batiza o caso. Havia médicos, engenheiros, estudantes, jovens que se conheciam e confiavam uns nos outros. Eles tinham câmeras, mapas, equipamento de neve. Um deles, Yuri Yudin, ao adoecer, voltou e sobreviveu. E por isso sabemos partes do planejamento e do roteiro. Imagine um grupo desses indo para a neve, a moda antiga, rindo, registrando, tirando fotos, sem saber que alguém, algo ou alguma combinação de condições estava prestes a arrancá-los daquela rotina. Olhe as fotos, sorrisos congelados, olhares para a câmera, mochilas cheias. Não são pessoas que se aventuram sem preparo. Isso é crucial. Porque toda boa teoria tem de responder a um ponto. Por que um grupo experiente sairia da barraca no meio da noite sem botas, descalços na neve? O que poderia provocar pânico tão extremo que eles cortassem a própria barraca por dentro e fugissem? Segura essa pergunta. Vamos desenrolar os fatos e manter essa curiosidade viva. Os locais, Kolatsiakl, a Montanha dos Mortos, em idioma local, já dá um calafrio só de pronunciar. O terreno é implacável, ventos catabáticos, temperaturas que descem a níveis que congelam até a pele, encostas com camadas de neve que se comportam de maneiras traiçoeiras. Mas terreno e clima, por si só, não explicam lesões internas graves encontradas em alguns corpos. E é aí que a história começa a escorregar da ciência para o estranho. E note, desde o primeiro dia, o caso foi maltratado pela desinformação. Era 1959, União Soviética. Registros foram feitos, alguns arquivados, alguns perdidos. Traduções falhas criaram lendas. Quando encontramos as fotos da barraca rasgada de dentro para fora, a pergunta ganhou formas. Pânico, fogo, ataque, avalanche? Cada resposta parecia plausível e impossível ao mesmo tempo. Nos próximos blocos vou desmontar cada caminho, mas desde já, mantenha o ceticismo e mantenha o arrepio. Você já pensou no tipo de medo que te faria abandonar seus pertences, suas botas, numa noite gélida? Hoje eu vou pedir que visualize isso enquanto atravessamos documentos, depoimentos e teoria por teoria. E antes que você pense que esse documentário vai apenas desmontar o sobrenatural com ciência, lembre-se, a intenção aqui é explorar o estranho profundamente. Agora respira. No próximo bloco vamos descer até o acampamento, a barraca como encontramos, e montar, foto por foto, o primeiro ato do enigma. Prepare-se para ver imagens que chocaram gerações e para ouvir relatos que só aumentam a sensação de que algo inexplicável aconteceu naquela noite. Entramos no primeiro ato do mistério, a barraca. Buscas encontraram a barraca parcialmente soterrada, com o tecido cortado por dentro. As filmagens e fotos mostram roupas, botas, mochilas. Alguns calçados esquemáticos, arrumados, como se parte do grupo tivesse saído às pressas. A cena mais perturbadora, pegadas que saem da barraca, algumas com sapatos, muitas descalças, que se perdem na escuridão até uma linha de árvores, onde 2 corpos foram encontrados juntos, abraçados talvez, ou simplesmente mortos pelo frio. Hipotermia foi a causa declarada para esses primeiros encontrados. E isso faz sentido. Sair descalço no frio extremo mata. Até aqui é compreensível. Haveria pânico, correria, alguém empurrou o outro. Mas a história cresce em aberração quando, semanas depois, encontram 4 corpos embaixo de gelo e neve, a centenas de metros,
com fraturas internas massivas. Fraturas que médicos disseram na época serem comparáveis a um acidente automobilístico. Um acidente automobilístico longe de qualquer carro. Como alguém pode sofrer esse tipo de trauma no silêncio da neve? E mais, havia relatos de radioatividade nas roupas de alguns. Vamos pensar em comportamentos. Cortar a barraca por dentro é um ato deliberado. Não é algo que se faz sem extrema pressa. Por que não abrir a entrada? Porque se algo estiver pressionando a barraca do lado de fora, rasgar pode ser a única saída. Imagine a sensação. Algo empurra, o teto cede, você sente pressão, talvez barulho alto. E a única opção racional é cortar para abrir um escape rápido. Isso explica botas deixadas, mas não explica tudo. Nem as fraturas, nem a dispersão distante dos corpos. E aqui o sobrenatural começa a sussurrar. Testemunhos posteriores e rumores falaram de luzes no céu, bolas alaranjadas vistas por moradores da região dias antes e depois. Há quem jure que havia um brilho estranho, uma sensação de algo no ar. A mente humana, diante do inexplicável, constrói narrativas, yeti, OVNIs, entidades. Elas se agarram àquilo que não cabe nas bocas dos cientistas. E vamos admitir, essas narrativas vendem medo, e o medo prende a audiência. Por isso meu objetivo é diferente. Não vou vender uma explicação por emoção. Vou explorar a possibilidade sobrenatural com a mesma rigidez que uso para a hipótese natural. Vamos avaliar evidências estranhas com critérios. Primeiro, o que exatamente foi encontrado na barraca? Fotos mostram cortes no tecido, objetos deixados, uma fogueira improvisada distante, marcas de fuga. Os dois corpos junto à árvore apresentavam sinais de hipotermia peculiares, roupa parcialmente coberta, sinal de que tentaram se proteger. Depois, 3 corpos mais próximos da barraca, em posições diversas. Após isso, e aqui começa o enigma mais profundo, 4 corpos estão enterrados, como se tivessem sido arremessados ou caído de forma violenta em um riacho. A dispersão e o tipo de lesões exigem uma explicação que combine movimento brusco de massa e impacto. Se você estivesse editando esse vídeo, que imagem colocaria enquanto eu digo fraturas comparáveis a um acidente automobilístico? Coloque nos comentários a sua imagem mental. Voltando. Os diários que restaram e as fotos tiradas pelo grupo mostram nada de extraordinário até o acampamento. Nenhuma foto captura o evento afinal. Mas essas fotos e diários são exatamente o que alimenta a atenção. Objetos cotidianos que se contrapõem à tragédia extrema. É o choque entre normalidade e horror que torna o caso tão propenso a teorias radicais. Existe a hipótese natural, que veremos em detalhe: lajes de neve, avalanches localizadas, ventos terríveis. E existe a hipótese sobrenatural, que pegará os detalhes que a física tem dificuldade de explicar. A forma mais honesta de tratar o sobrenatural é testá-lo. Então mantenha perguntas. Que evidências diretas apontam para algo não natural? Há feridas incompatíveis com exposição? Há padrões de comportamento coletivos que apontam para uma sensação de presença? Nos próximos blocos vamos destrinchar cada um desses pontos, combinar com o conhecimento forense. No próximo bloco, as 4 vítimas encontradas na ravina, as lesões, as circunstâncias do resgate e o que os médicos escreveram nos relatórios originais. Esses relatórios são parte central do incômodo. Mexa neles com cuidado. Vamos abri-los. A descoberta dos 4 corpos enterrados numa ravina é o que, para muitos, transforma o caso Dyatlov de trágico em sinistro. Eles não foram apenas achados sem vida, foram encontrados com lesões que os médicos da época classificaram como traumatismos severos. Traduções variadas dos laudos geraram confusão. Os termos médicos russos, quando vertidos para outros idiomas, perderam nuances e ganharam lendas. Por isso, o que eu vou fazer aqui é expor o relato original, destacar o que é confirmado e apontar as questões que permanecem. Os 4 corpos foram encontrados em maio, meses após a descoberta da barraca. Estavam enterrados parcialmente sob gelo e água, protegidos por uma crosta.
As autópsias indicaram fraturas torácicas e cranianas massivas, sem sinais correspondentes de feridas externas significativas. Médicos afirmaram que a força necessária para causar esses traumas poderia ser comparada à de um impacto violento. Como explicar? Hipóteses proliferaram. Corpo 1. Lyudmila Dubinina, 22 anos. Uma das líderes do grupo, atleta, disciplinada. Lyudmila foi encontrada de bruços, parcialmente imersa em água gelada, com o corpo já profundamente afetado pelo congelamento. Seus ferimentos são, até hoje, os mais controversos de todo o caso. Lesões detalhadas. Ausência de língua. Arrancada, não cortada. O relatório indica que a língua não estava cortada ou seccionada, mas sim removida pela raiz, o que sugere ação prolongada de água corrente / decomposição. Mas muitos enxergam nisso algo muito mais perturbador. Ausência de parte dos lábios, tecidos moles da boca e parte do nariz. Fraturas múltiplas na caixa torácica, com pressão equivalente à de um impacto violento. Foram identificadas fraturas em 10 costelas, do lado esquerdo. Olhos ausentes, com as cavidades preenchidas por gelo. Oficialmente, atribuídos à decomposição e ação do ambiente. Popularmente, interpretados como algo grotesco. Roupas altamente radioativas. A jaqueta e um pedaço do tecido apresentavam emissão beta acima do normal. Quando o corpo foi encontrado, registraram-se as mãos encolhidas e rígidas, como se ela tivesse tentado agarrar algo no momento da queda, ou no momento do impacto. Por que o caso dela intriga tanto? As fraturas internas não condizem com violência externa. Não havia hematomas, cortes profundos ou marcas de pancada. Isso sugere compressão extrema, não agressão. Mas a ausência de língua e olhos transformou Dubinina em símbolo do aspecto mais macabro do Dyatlov. Semyon Zolotaryov, 38 anos, instrutor experiente, ex-militar, o mais velho e o mais preparado, encontrado deitado de lado como se tivesse congelado tentando rastejar. Curiosamente, ele estava usando mais roupas do que os outros, inclusive peças que pertenciam às vítimas que morreram antes dele, o que sugere tentativa consciente de sobrevivência. Lesões detalhadas. Fraturas massivas na caixa torácica. 4 costelas quebradas do lado direito em 2 pontos diferentes. A força necessária para causar isso foi descrita por médicos como equivalente ao impacto de um carro. Olhos ausentes. Cavidades preenchidas por gelo, como Dubinina. Rosto deformado, com sinais de esmagamento interno. Braço direito em posição anormal, semelhante à postura defensiva. Roupas com indícios de queimadura leve. Pequenos pontos escurecidos, origem nunca explicada. Zolotaryov, apesar das lesões, não apresentava cortes profundos ou marcas de impacto externo. É como se algo tivesse pressionado o corpo por dentro, esmagando órgãos e estrutura óssea, sem rasgar a pele. Um detalhe sombrio. Seu diário foi encontrado no bolso, intacto, com a última anotação feita dias antes do incidente. Corpo 3. Alexander Kolevatov, 24 anos, estudante de física, analítico, metódico. Encontrado deitado de costas, com o rosto virado para o lado, em posição menos agitada que os demais da ravina, como se tivesse perdido a consciência antes dos outros. Lesões detalhadas. Nariz quebrado com desvio evidente. Pescoço com sinais estranhos, aparentemente torcido. Não houve fratura cervical oficial, mas a posição do pescoço e o tecido mole interno sugerem possível impacto. Ferimentos na orelha parcialmente destruída. Pele do rosto acinzentada, descrita pelos resgatistas como coloração incomum. Pequenos descolamentos de pele nas mãos e dedos, como se ele tivesse tentado escalar algo ou se arranhar durante a queda. Roupas parcialmente queimadas, semelhantes aos pontos encontrados no corpo de Semyon. A grande dúvida no caso de Kolevatov é a soma das lesões leves, porém estranhas, e a preservação incomum. Seu corpo parecia menos deteriorado que o de Dubinina, apesar de estarem juntos no mesmo ambiente. Corpo 4. Nikolai Thibaut Brignol, 23 anos, o mais forte fisicamente, atleta vigoroso.
Este foi o corpo com o trauma craniano mais extremo de todo o caso. Ele estava parcialmente enterrado, com o rosto voltado para cima. Lesões detalhadas. Fratura craniana severa. Uma depressão enorme no lado direito da cabeça. A força necessária foi descrita como semelhante a uma pancada com um objeto pesado ou uma queda de grande altura. Ausência de trauma externo compatível. A pele não estava rasgada, nem havia sangramento massivo superficial. Hemorragia interna extensa, sugerindo que o trauma ocorreu ainda em vida. Inchaço na região temporal, atípico devido ao congelamento. Pescoço tensionado para trás, como se tivesse colapsado com força. A pergunta: como alguém sofre um traumatismo craniano desse nível sem dano externo proporcional? É exatamente este corpo que mais desafia as hipóteses naturais. Qual era a posição exata dos 4 corpos? Eles estavam a cerca de 4 metros de profundidade numa ravina coberta por neve. Não caíram ali naturalmente. Algo os empurrou ou arrastou. A configuração era assim: Dubinina, mais próxima da água, de bruços. Zolotaryov, de lado, em posição que lembra defesa. Kolevatov, de costas, mais preservado. Thibaut-Brignol, parcialmente soterrado, com trauma craniano evidente. Os resgatistas afirmaram que parecia como se eles estivessem tentando construir um abrigo improvisado na ravina antes de morrer. Mas ninguém chega em uma ravina assim por acidente, principalmente 4 pessoas do mesmo grupo. Agora que você conhece cada lesão, perceba os padrões mais estranhos. 1. Fraturas internas massivas sem ferimentos externos significativos. 2. Ausência de língua e olhos em Dubinina, parcialmente também em outros. 3. Níveis de radioatividade em roupas específicas, não em todas. 4. Alguns corpos queimados, outros não. 5. 4 vítimas com roupas trocadas, indicando tentativa desesperada de sobrevivência. 6. Posições dos corpos sugerindo fuga, pânico e colapso súbito. A explicação natural mais imediata: compressão por massa de neve. Uma avalanche localizada ou laje de neve pesada que caiu sobre as vítimas, causando ferimentos internos por pressão. Modelos modernos mostram que a pressão de uma laje pode causar traumas internos sem necessariamente rasgar a pele. Mas isso exige uma dinâmica específica: impacto repetido, esmagamento e depois liberação. O que desafia essa explicação são as marcas de tecido intacto e a falta de arrasto visível que normalmente acompanha grandes movimentos de neve. Outra questão incômoda é o relato de radioatividade encontrado em algumas roupas. Pesquisas e medições feitas por colecionadores e investigadores amadores apontaram emissões beta em porções de roupa. Isso gerou teorias de testes militares, armas experimentais ou contaminação por material radioativo. Contudo, emissão beta sozinha não prova um teste nuclear. Há materiais industriais que emitem beta e podem contaminar roupas. Ainda assim, imagine o que isso fez com a imaginação pública. Um dado técnico transformado em combustível para narrativas de guerra ou conspiração. Há também relatos nos laudos sobre perda de tecido e feridas que pareciam devorar partes do corpo. Alguns livros sensacionalistas falaram em mutilações grotescas. Cientificamente, sabemos que exposição prolongada ao frio, ação de predadores, processos de congelamento e descongelamento e manejo posterior podem alterar a aparência dos restos mortais. Isso não elimina a estranheza, mas reduz o impulso de pular imediatamente para explicações sobrenaturais. É preciso cautela. Mesmo assim, há pontos que resistem ao fechamento. Testemunhas locais falaram de luzes estranhas no céu na época. Um soldado em patrulha relatou algo como um clarão. Relatos de 2 tipos: luzes no céu e sensação de pressão, ruído. A soma desses relatos com as lesões incomuns alimenta uma narrativa persistente. Algo não natural ocorreu. Para reequilibrar, a ciência moderna ofereceu soluções plausíveis. Modelagens de dinâmica de neve mostram que slab avalanches, a liberação de uma laje relativamente pequena de neve presa a uma camada fraca, podem, em certas condições geomorfológicas,
produzir impactos localizados e fraturas. Reconstruções recentes argumentam que o acampamento, que havia sido nivelado pelos próprios montanhistas, criou interfaces de camadas que se tornaram perigosas. Uma laje solta poderia aplicar pressão intensa em uma direção, quebrando costelas, crânios e causando lesões internas. Há uma elegância assustadora nessa explicação, simples, natural e cruel. Mas há momentos em que a ciência encontra limites práticos. Nem todas as variáveis locais podem ser modeladas a partir de um arquivo histórico. E é nesses limites que o sobrenatural encontra o seu território fértil. Não estou dizendo que o sobrenatural é a resposta. Estou dizendo que, quando explicações físicas não fecham todas as lacunas, as pessoas preenchem as sombras com narrativas vivas. E essas narrativas trazem detalhes que, por vezes, nos forçam a reexaminar evidências com outra lente. Considere isso. Se existisse um fenômeno atmosférico desconhecido, gerando som e sensação física, algo como infrassom, isso poderia causar pânico coletivo sem deixar marca física direta. Infrassom pode provocar náuseas, ansiedade, até ilusões. Junte isso a uma laje de neve instável, e você tem um cenário que combina pânico e trauma físico. Agora, substitua a causa pelo inexplicável, por algo com intenção ou presença, e a história muda de tom. E ainda há outra camada, o cultural. Em 1959, em territórios remotos da URSS, a comunicação era lenta, rumores se transformavam em doutrinas locais. O motivo pelo qual Dyatlov ganhou tantos véus de mistério é também sociológico. A necessidade humana de explicar o que nos amedronta. Em arquivos, médicos e oficiais escreviam termos frios. Na vila, as pessoas falavam em espíritos. Ambos coexistem. Antes de avançar, que tal um exercício mental? Feche os olhos por 20 segundos e imagine estar com amigos à noite, numa barraca, quando um ruído sufocante começa do lado de fora. Vocês sentem pressão, uma vibração que não entenderam. O que você faria? Pularia para fora no escuro? Cortaria o tecido? Essa experiência invisível é o que torna o caso tão fácil de narrar para quem gosta do sombrio e tão difícil de fechar para quem busca explicação técnica. No próximo bloco, vamos abrir os arquivos, trechos dos diários, fotos originais e uma leitura crítica de frases-chave. Vamos extrair o que é factual e o que é interpretação. Também vou começar a costurar a hipótese sobrenatural, que será seguida por uma análise comparada com a ciência. Os diários e as fotos do grupo são o coração triste do caso. Eles mostram rotinas, refeições, paisagens, anotações sobre o tempo. Não há, nas últimas páginas, nenhuma descrição direta do que aconteceu. Isso é importante. Em muitos casos sobrenaturais documentados, o inexplicável aparece como ausência. Lacunas no relato. Aqui temos lacunas. Ao mesmo tempo, as últimas fotos indicam que a noite antes do desastre estava relativamente tranquila. Não houve registro de evento extraordinário nos negativos. O silêncio visual é perturbador. Mas há frases soltas nos diários que pesquisadores interpretaram posteriormente com peso exagerado. Vento estranho, sentimos algo, expressões vagas que, em contexto, podem ser só desconforto. A historiografia popular pega esses vestígios e transforma em prova. Eles sabiam de algo. Como narrador e como investigador, preciso separar o que o diário diz do que a gente quer que ele diga. Ainda assim, é inegável. A linguagem do diário, em manuscrito tremido, transmite um sentimento: o frio e a exaustão. Em condições extremas, pequenas sensações ganham proporções. As fotografias do acampamento e da barraca exibem detalhes que alimentaram teorias: marcas na neve, ângulos da barraca, posição dos objetos. Anos depois, pesquisadores de campo reconstruíram o local e notaram que o terreno, quando o acampamento foi armado, teve um patamar cortado, e esse ato poderia criar camadas fracas sob uma laje. Essa é uma ponte técnica que conecta o humano à geologia. Mão humana cria instabilidade, e instabilidade pode matar. Testemunhos locais, recolhidos meses depois, falam de luzes no céu,
movimentos estranhos e sons. Alguns relatos foram descartados por serem vagos. Outros ganharam ares de verdade na internet e em livros. Aqui entra a questão crítica. Quão confiáveis são relatos coletados anos depois? Memória é maleável. Ainda assim, não podemos jogar fora tudo. Existem testemunhos de oficiais militares sobre chuva de luzes ou atividades naquela região em anos próximos. Documentos militares, quando abertos, nem sempre confirmam eventos na noite exata, mas mostram que testes ocorreram na região em tempos próximos. Isso abre janela para uma hipótese híbrida. Atividade militar, plus fenômeno natural, plus pânico coletivo. Agora vamos tratar do que o sobrenatural poderia ser, sem romantizar. Existem várias categorias: entidades locais, um espírito da montanha, fenômenos anômalos, luzes inexplicáveis, ondas físicas não catalogadas, ou até inteligências não humanas, teorias de visitante extraterrestre. Vou propor, com a seriedade de quem quer explorar possibilidades, um conjunto de critérios para avaliar cada possibilidade. 1. Evidência física direta, marcas, resíduos, contaminação. 2. Comportamento coletivo, fuga coordenada, incoerente. 3. Narrativa cultural, histórias locais e tradição. 4. Coerência temporal, relatos de luzes antes, depois do evento. 5. Inexplicabilidade residual, lacunas que sobram após explicações plausíveis. Aplicando isso, fenômenos luminosos, luzes no céu, atendem ao critério 4 e parcialmente 2, causar pânico. Atividade militar atende 1 e 4 se houver registro. Entidade local tende a atender 3 e 5, mas falha em 1. Tudo isso coloca o caso numa interseção. Ele é elegante como mistério porque cada caminho resolve parte do quebra-cabeça e deixa outro pedaço solto. Você pode estar pensando, ok, mas o que eu quero ouvir? Vai ser Yeti ou Avalanche? Eu não vou oferecer uma bandeira final ainda. Aqui eu proponho a construção de uma hipótese dominante que, por ora, privilegia o sobrenatural, mas respeita critérios. A hipótese híbrida que proponho e que vamos explorar nos blocos seguintes é esta: um fenômeno físico anômalo, luzes, ondas, possivelmente ligado a testes ou a um fenômeno atmosférico ainda pouco compreendido, desencadeou pânico e ações humanas que, combinadas com a instabilidade da laje de neve, produziram a sequência letal. Entre as possibilidades anômalas está a ideia de um campo que produz sensações e calor localizados, nada que hoje possamos medir facilmente em relatos antigos. Se fosse você naquela barraca e sentisse uma vibração ou visse uma luz que não consegue explicar, o que faria? Cortaria a barraca e sairia? Escreve aí nos comentários. Eu quero ver se o que você faria bate com o que eles fizeram. Nos próximos blocos, vou mergulhar nas hipóteses anômalas, relatar casos parecidos pelo mundo, comparar padrões e então voltar à ciência com frieza. Medidas, modelagens e o que elas explicam. Ou não. Fique comigo. Ainda temos muito a descobrir. A história do Dyatlov não vive isolada. Pelo contrário, ela ecoa em outros relatos estranhos pelo mundo. Se há um padrão, encontra-se nesses ecos. Vamos ver alguns casos que trazem elementos semelhantes: disparos de luz, pânico coletivo, mortes por exposição, lesões incomuns. Não vou enumerar mitos, vou buscar similaridades factuais. No Alasca e no Canadá, há relatos de luzes e pilotos que descrevem orbes com movimentos não convencionais. Em vários desses episódios, testemunhas relatam um efeito físico: náusea, vertigem, sensação de frio ou calor local. Em outros casos históricos, eventos de experiência coletiva, há descrição de ruídos de baixa frequência e anomalias eletromagnéticas. Cientistas estudaram infrassom, micro-ondas de alta potência e outras formas de energia que podem afetar tecidos biológicos de formas sutis, provocar ansiedade, alucinações, até danos celulares se a exposição for intensa. É tentador associar essas possibilidades ao Dyatlov: luzes vistas, sensação de pavor, feridas internas incomuns. Há também relatos de enchentes de comportamento. Grupos inteiros que, diante de uma sensação coletiva, tomam decisões irracionais em massa.
psicologia social chama isso de contágio emocional. Em condições extremas, esse contágio é mais rápido. Frio, privação de sono e uma sensação de perigo potencial fazem com que pequenas reações sejam amplificadas. Imagine combinar isso com um flash ou ruído inexplicável, pânico coletivo instantâneo. Esse mecanismo explica por que vários alpinistas, ao mesmo tempo, teriam saído da barraca sem pensar duas vezes. Agora, poderia uma entidade, no sentido paranormal, produzir efeitos físicos como fraturas? As tradições folclóricas falam de forças que esmagam, que compõem ou que exigem sacrifício. Cientificamente, não temos medidas replicáveis de tal força. Mas se admitimos, por um exercício, que existe um agente capaz de manipular matéria ou energia de forma localizada, precisamos que isso seja consistente com os fatos. Pressão localizada suficiente para fraturar ossos sem marca externa. Luzes que não correspondem a fontes conhecidas. Sobetagens comportamentais. A hipótese é especulativa, mas fornece padrão explicativo. Também cabe considerar tecnologia desconhecida. No fim dos anos 50, a corrida armamentista experimentou muitas coisas: dispositivos de propulsão, testes aéreos e até experimentos de rádio que hoje nos soam exóticos. Alguns pesquisadores apontam para testes militares secretos naquela região em datas próximas. Se um artefato ou experimento mal calculado produziu descargas de energia, vento ou microexplosões, isso poderia explicar fraturas internas sem feridas superficiais. Pense em explosões por onda de choque. O problema? Não há registro público definitivo de teste exatamente naquela noite que justifique tudo. Eis outra lacuna. A força da narrativa sobrenatural é a sua capacidade de preencher lacunas com coerência emocional. Ela explica o inexplicado com um agente concentrado, algo que os expulsou. O desafio é que, sem evidências físicas replicáveis, isso permanece no reino da hipótese plausível, mas não comprovada. Aqui há uma oportunidade narrativa. Abrimos o espaço para o impossível e, ao mesmo tempo, pedimos provas. Esse equilíbrio aumenta a tensão, e é o que você, como espectador, quer sentir: arrepio, las dúvida. Escreva nos comentários qual dessas hipóteses te assusta mais: a tecnológica, a natural extrema ou a porção sobrenatural. Eu leio todos. No próximo bloco, vamos trazer especialistas, citações reais da literatura sobre avalanche, infrassom e efeitos de alta energia no corpo humano, misturando ciência com o inexplicável. Vamos ver o que consegue ser explicado e o que permanece sombrio. É hora de pôr a ciência à prova. Vamos enumerar 3 linhas técnicas que mais aparecem em debates sobre Dyatlov. 1. Slab avalanche, laje retardada. 2. Infrassom e efeitos psicofisiológicos. 3. Experimentos militares, ondas de choque. Para cada uma, vou expor o que explica e o que deixa aberto. 1. Slab avalanche, laje retardada. Pesquisadores mostraram que depósitos de neve em camadas criadas por vento e por cortes no platô podem deixar uma laje hesitante, uma massa de neve estável até ser destabilizada. Se essa laje cair sobre uma barraca, pode aplicar pressão intensa. Modelagens de dinâmica de neve indicam que pressões localizadas podem causar compressão interna similar a traumas encontrados em Dyatlov. Vantagem: explica barraca rasgada por dentro, fuga descalça, alguns traumas internos. Limite: precisa de evidências topográficas específicas. Não explica radioatividade relatada, nem luzes no céu. 2. Infrassom e efeitos fisiológicos. Infrassom são ondas de baixa frequência que não são ouvidas conscientemente, mas que podem produzir sensações físicas: náusea, medo, pânico, sensação de presença. Experimentos mostram que exposição a certas frequências pode alterar percepção. Em áreas montanhosas, interações entre vento e formato do vale podem gerar infrassom. Vantagem: explica pânico sem causa aparente. Limite: não produz fraturas físicas severas por si só. 3. Experimentos militares, ondas de choque, contaminação, explosões aéreas. Testes experimentais e munições podem gerar ondas de choque que produzem traumas internos sem cortar a pele,
além de dispersar materiais radioativos. Históricos militares mostram testes na URSS, mas registro exato da noite do incidente é incerto. Vantagem: poderia explicar fraturas e radioatividade. Limite: faltam evidências materiais definitivas ligando um teste àquela data. A combinação das três é particularmente forte. Imagine uma laje solta que é perturbada por uma onda de choque aérea. Isso cria compressão, medo, fuga e traumas mistos. Ou um fenômeno anômalo, luz, energia, que provoca infrassom e depois uma laje cai. Ciência não recusa hipóteses que combinam fatores. Ela pede dados, e faltam dados definitivos. Agora, um detalhe forense. Fraturas internas sem marcas externas podem ocorrer por compressão massiva, aproximação de grande força sem roce cutâneo ou por pressão súbita do ar, como em concussões. Médicos do caso apontaram para força grande, o que muitos tomaram como prova de algo extraordinário. Mas força grande pode ser natural, massa de neve, pode ser provocada, explosão, ou, num cenário mais especulativo, pode ser gerada por fontes de energia desconhecida. Aqui a ciência chega ao limite prático, sem amostras remanescentes para análise isotópica, no caso da radioatividade, sem imagens do evento e com documentos perdidos, muita incerteza persiste. Pesquisas modernas em dinâmica de neve e reavaliações forenses trouxeram a hipótese da laje para a frente. Em 2020 e 2021, modelagens publicadas mostraram como uma pequena laje poderia explicar muitos pontos do caso. Isso fez com que algumas autoridades russas reclassificassem o que antes parecia inexplicável. Ainda assim, os que preferem o sobrenatural apontam para elementos residuais, a sensação coletiva, as luzes e a radioatividade localizada. Se a ciência atual dá uma hipótese plausível, por que você acha que as pessoas ainda preferem narrativas sobrenaturais? Escreve aqui. Imagine a seguinte sequência, noite por noite, com a seriedade de quem monta um caso e com a coragem de quem explora o estranho. 1. Pré-condição humana e do terreno. O grupo arma o acampamento num patamar escavado na encosta. A topografia cria camadas de neve instáveis. Há depósitos ventosos, a temperatura é extrema e o corpo humano está vulnerável. 2. Aparecimento de fenômeno luminoso, sonoro. Vizinhos e patrulheiros relatam luzes. Não sabemos se são naturais ou artificiais. Mesmo assim, suponha que algo, uma fonte de energia localizada, uma descarga eletromagnética ou uma anomalia atmosférica, gere uma luz e uma vibração. Essa emissão pode ter propriedades físicas, produzir calor local, micro-ondas ou infrassom. 3. Resposta humana. Exposição a infrassom, blás estímulo luminoso, IRAS, pânico coletivo. O contágio emocional instantâneo leva vários do grupo a interromper o sono, a reagir com violência e a cortar a barraca por dentro. O frio exacerba a escolha errada. Muitos saem sem botas. 4. Ação física do fenômeno. Se essa fonte anômala tiver energia suficiente, ela pode perturbar camadas de neve ou produzir uma onda de choque pequena, suficiente para soltar uma laje ou aplicar pressão localizada. O resultado? Compressão interna de alguns indivíduos, as fraturas, soterramento parcial de outros, dispersão para a ravina de alguns que tentaram buscar abrigo. Simultaneamente, se houve contaminação radioativa por material disperso, seja militar ou industrial, alguns tecidos absorvem pequenas quantidades, detectáveis depois. 5. Secundários naturais. Após o evento inicial, exposição ao frio, ação de animais e processos de congelamento, degradação alteram corpos, gerando aparência de mutilações em alguns casos. A ausência de testemunhas oculares diretas e de registros do momento cria espaço para lendas. Essa hipótese híbrida explica a maioria dos pontos. A sensação de expulsão, a fuga descalça, as fraturas internas e a presença de radioatividade. Ela aceita o sobrenatural como fenômeno anômalo, não necessariamente um ser com intenção, mas algo que age no mundo cuja origem pode ser natural pouco compreendida, tecnológica ou mesmo de outro tipo.
Chamemos isso de fenômeno anômalo, sem definições teleológicas. Por que isso ainda importa? Primeiro, porque o Dyatlov é um caso sobre a fragilidade humana diante do desconhecido. Segundo, porque muitos fenômenos que antes eram catalogados como sobrenaturais acabam, com tempo e dados, tendo explicações naturais. Mas há lacunas, e lacunas atraem narrativas poderosas. O que eu proponho como contador e investigador é algo simples: respeitar o mistério, preferir a evidência e manter a imaginação alerta. Não se trata de escolher entre terreiros e laboratórios. Trata-se de permitir que ambos iluminem partes do quadro. Se você ficou tocado por essa história, 3 coisas que pode fazer. 1. Leia as fontes originais, visite arquivos, leia os laudos, quando disponíveis, e não confie só em resumos. 2. Se for produzir conteúdo, trate as vítimas com respeito. São pessoas reais, com famílias. 3. Mantenha a curiosidade crítica. O sobrenatural merece exploração, não romantização. A ciência merece abertura, não dogmatismo.